Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. Se P é uma proposição falsa, então P, se e somente se Q é sempre verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso eu preciso fazer a tabela verdade da proposição bicondicional e a partir do bicondicional, a tabela verdade feita, eu vou fazer a aplicação considerando aqui que a proposição P ela vai ser falsa. Então vamos fazer a construção da tabela verdade. Consideramos aqui duas proposições quaisquer. O bicondicional entre essas duas proposições. Eu tenho que conhecer os símbolos para poder fazer a análise correta da questão. Esse símbolo aqui com a seta dupla nas duas direções indica que eu tenho uma bicondicional, um se e somente se. Coloco aqui todas as possibilidades de valores lógicos, no caso, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora eu vou analisar aqui quais são os valores lógicos no meu bicondicional. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro vai ficar falso e falso com falso vai ficar verdadeiro. Qual é a lógica aqui no bicondicional? No bicondicional, quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado fica verdadeiro. Então, nesses dois casos, nós vamos ter o resultado verdadeiro e nos outros dois o resultado vai ser falso. Agora eu vou voltar aqui e fazer a análise do que eu tenho. Eu tenho uma proposição P que é falsa, então ele já garante para mim que eu vou ter falso, e aí eu vou fazer o bicondicional com a proposição Q, sendo que a minha proposição Q ela pode ser verdadeira ou falsa, ela tem essas duas possibilidades. Então, na verdade, eu vou ter falso com verdadeira aqui no bicondicional, e eu vou ter falso com ou falso. Quais são os resultados lógicos? Falso com verdadeiro, o resultado lógico fica falso. Então, aqui ficaria falso. E falso com falso, o resultado lógico fica verdadeiro. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter o valor lógico falso e posso ter o valor lógico verdadeiro. E a questão propõe que o resultado, quando o P for falso, é que o resultado desse bicondicional ele seja sempre verdadeiro. Isso não acontece. Ele pode ser falso e ele pode ser verdadeiro. Portanto, o nosso item é um item que está errado. Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. Se a proposição P e Q, então R é falsa, então P e Q são verdadeiras e R é falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, qual é o caminho para a gente encontrar a nossa resposta? Julgar o item aqui se ele está certo ou errado. Primeira coisa é identificar quais são os conectivos. Nós temos aqui dois conectivos lógicos, nós temos uma conjunção, que é o E, e nós temos um condicional, que é o se então. E aí montamos a tabela verdade para esses dois tipos de conectivos, depois a gente volta no enunciado e faz a aplicação. Então, a primeira coisa já foi feita, identificamos aqui os conectivos, vamos montar aqui a tabela verdade. Considerando aqui duas proposições quaisquer, nós queremos a conjunção entre essas proposições e nós queremos o condicional, certo? Se P, então Q. Aqui, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui são todos os possíveis valores que as proposições podem ter. E agora a gente vai fazer a construção da tabela verdade para cada um desses conectivos. No caso da conjunção, que é o E, o resultado lógico na primeira linha fica verdadeiro, o restante vai ficar falso. Quer dizer, só fica verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. E no caso do condicional, do se então, nós vamos ter a segunda linha falsa e todos os outros casos verdadeiro. E aqui nesse caso da nossa questão, nós vamos pegar aqui essa linha falsa como referência. Linha falsa para o meu condicional, que é o se então. Qual é a condição que gera para mim um condicional falso? Que a primeira parte seja verdadeira e a segunda seja falsa. Por que eu estou falando primeira parte? Porque aqui eu tenho que dividir em duas partes. Aqui será a primeira parte, e aqui vai ser a segunda parte. Vai ficar mais fácil de fazer a aplicação. A primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. Só que essa minha primeira parte aqui, ela está sendo composta por uma proposição que é do tipo conjunção. Nós temos um E. E qual é a condição para que eu tenha uma conjunção verdadeira? Aí eu vou analisar aqui dentro da minha tabela verdade. Quando é que a minha conjunção fica verdadeira? Ela só fica verdadeira se ambas as proposições tiverem o valor lógico verdadeiro. Então, olhando para essa situação, como eu preciso que essa primeira parte ela seja verdadeira, o critério para que ela seja verdadeira é que a minha conjunção seja verdadeira. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a proposição P, E, verdadeira e verdadeira,
para poder o resultado lógico aqui da primeira parte ficar verdadeiro, para eu fazer o condicional com a segunda parte, que é a proposição R, sendo ela falsa. Aqui seria a minha segunda parte. Então, quando eu fizer o condicional entre a primeira parte, que é verdadeira, e a segunda parte, que é falsa, qual é o resultado lógico que eu vou obter? Eu vou obter um falso. Então, era isso que a questão estava propondo, que a gente descobrisse os valores lógicos das proposições simples a partir da situação onde a proposição composta ela vai ser falsa. Se essa proposição composta é falsa, a única condição que vai fazer com que ela fique falsa é que a primeira parte seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, o R vai ser falso, porque ele está sozinho, confere. E essa primeira parte só fica verdadeira se ambas forem verdadeiras, porque eu tenho uma conjunção entre duas proposições. Então, para encontrar essa situação aqui do verdadeiro, ambas têm que ser necessariamente verdadeiras. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. Escolhendo-se ao acaso uma linha da tabela verdade da proposição composta, P e Q, se somente se P ou R, a probabilidade dela ser verdadeira é de 25%, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos dois conteúdos, seria a parte de tabela verdade, construção de tabela verdade e também de probabilidade. Então, primeiro eu vou fazer a construção da tabela verdade e no final a gente calcula a probabilidade e verifica aí se, escolhendo aí uma linha ao acaso dessa tabela verdade da proposição composta, a chance dela ser verdadeira é de 25%. Então, vamos lá. O que eu tenho que saber aqui para construir minha tabela verdade? Primeira coisa é quais são os conectivos que eu tenho envolvido na proposição composta. Na proposição composta, eu vou ter a conjunção, a disjunção e o bicondicional. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou construir aqui do lado a tabela verdade para essas proposições e não para a minha proposição composta. Eu vou construir aqui o padrão. Tá? Eu vou construir o padrão para a conjunção, P e Q. Vou fazer aqui o P ou Q e vou fazer o P se somente se Q. Eu preciso dessas três tabelas verdades para poder fazer a aplicação. Caso eu já saiba decorado, né, de cabeça, não preciso construir, mas preferencialmente constrói as tabelas verdades e depois faz a aplicação. Então temos aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora a gente faz a aplicação da seguinte forma. Constrói a tabela verdade aqui do i, do ou e do se e somente se, que é o bicondicional. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, o restante das situações fica falso. Na minha disjunção, que é o ou, eu só tenho a última linha falsa, o restante verdadeiro. No bicondicional, quando as proposições têm o mesmo valor lógico, fica verdadeiro. E nas outras duas situações, quando são opostas, aqui o resultado é falso. Então, eu preciso dessas tabelas verdades para poder construir a minha aqui, ó, que é a maior. Tá? E agora, o que eu preciso? Eu preciso contar quantas proposições simples tem a minha proposição composta. Na minha proposição composta, eu tenho a proposição P, que aparece aqui duas vezes, mas eu só conto uma. Tem a proposição Q e a proposição R. No caso, o número de proposições simples é igual a 3. Para calcular o número de linhas da tabela verdade, eu vou fazer o seguinte. 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado à terceira, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 8. O que significa esse 8? Que a minha tabela verdade ela tem 8 linhas. Tá? Ela tem 8 linhas. E aí, para fazer a construção, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou escrever aqui as proposições. A proposição P, proposição Q, proposição R. Aqui eu vou escrever a proposição P e Q, certo? P e Q. Aqui eu vou escrever a proposição P ou R. E aí a gente vai fazer o bicondicional quando eu tiver os dois resultados. Aqui, para construir a parte de valores lógicos, eu vou usar essa informação aqui. 8. Quanto que é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 é 4. Então, na primeira coluna, eu vou ter 4 informações verdadeiras e 4 informações falsas. Agora eu vou pegar esse valor aqui, ó, que é 4, e vou dividir por 2. Aí eu vou colocar duas informações verdadeiras aqui, duas falsas. Duas verdadeiras e duas falsas. Eu estou construindo aqui todas as possibilidades entre essas proposições simples. Agora eu vou dividir o 2 por 2, que vai dar 1, então é um verdadeiro e um falso.
Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Então, eu coloquei aqui todas as possibilidades. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou analisar quem que eu vou fazer aqui de conjunção. Vou fazer a conjunção entre esses dois. O que eu preciso saber para ganhar tempo na hora de construir a tabela verdade da minha conjunção? Que o resultado lógico só fica verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, eu vou ter essa linha aqui, que tem ambas verdadeiras, fica verdadeiro. Essa segunda linha aqui, que tem ambas verdadeiras, também fica verdadeiro. Agora, em todas as outras situações, aparece falso. Então, o que eu vou fazer? Já preencho todo mundo aqui com falso. Todo mundo vai ficar falso. Não precisa nem ficar olhando. Agora, eu vou fazer aqui com o ou algo semelhante. Só que no ou, o que eu vou estar observando? Eu vou estar observando quando eu tenho duas linhas falsas para poder ter o resultado lógico falso. Então, eu vou procurar aqui, ó, entre P. Lembrando que é entre P e R, entre essas duas. Esquece um pouquinho o Q, tá? Entre essas duas aqui, ó, entre a proposição P e a proposição R. Eu preciso encontrar quando eu tenho duas falsas. Por exemplo, na última aqui, ó, é falso com falso. Então, o resultado lógico é falso. Coloca aqui. Aqui é falso com verdadeiro. Na penúltima, falso com verdadeiro. Achei mais um aqui, ó, falso com falso. Então, essa fica falsa. Se uma das duas for verdadeira, você já coloca verdadeiro. Então, aqui eu tenho um verdadeiro, então eu vou colocando aqui. Não precisa nem fazer de cima para baixo, ou não tem a ordem. O que você precisa verificar é isso aqui, ó. Se é verdadeiro com verdadeiro, você coloca o verdadeiro. Se é verdadeiro com falso, você também coloca verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro também. Verdadeiro com falso, fica verdadeiro. Então, só vai ter essas duas linhas aqui que ficam falso. Aí, beleza, fiz aqui, preenchi tudo. O que eu vou fazer agora? Eu não preciso mais usar essa primeira parte aqui. Essa primeira parte eu já usei. Os valores lógicos que eu tinha de pegar aqui, eu já peguei. Agora eu vou fazer o bicondicional entre essas duas proposições. E aí, o bicondicional que eu vou fazer é entre esses valores lógicos. Se eles forem iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Se eles não forem iguais, o resultado é falso. Então, verdadeiro. Aqui eu vou ter um falso. Aqui eu vou ter outro falso. Vou preenchendo aqui com os valores lógicos para depois a gente calcular a probabilidade. Falso. Aqui eu tenho dois que são iguais, então o resultado é verdadeiro. Aqui eu tenho dois que são diferentes, o resultado é falso. E aqui eu vou ter dois que são iguais, o resultado também é verdadeiro. Agora eu vou marcar quantos verdadeiros eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4. 4 verdadeiros de um total que são 8. Então, qual é a probabilidade? 50%. Para a gente calcular aqui a probabilidade será o número de eventos favoráveis, dividido pelo número de eventos possíveis. Os favoráveis são os que são verdadeiros, são 4. E os possíveis aqui são 8, que é o total. Eu tenho 8 linhas aqui na minha tabela verdade. Então, 8 dividido por 4, se eu quero encontrar o meu valor em porcentagem, eu multiplico por 100. Todas as vezes que eu tenho uma fração e eu quero a porcentagem da fração, basta multiplicar por 100. Por exemplo, se eu tiver lá 1 sobre 2, né, que é o nosso caso aqui, e multiplicar por 2, por 100, aliás, eu vou encontrar 50%. 100 dividido por 2, 50. Se eu tivesse aqui, ó, escrito, vou pegar outro valor qualquer, 3 sobre 4. Se eu quiser a porcentagem, eu multiplico por 100 e encontro 75%. É automático. Quero o valor em porcentagem, tem uma fração, pega a fração e multiplica por 100. Aqui nesse caso, eu vou fazer 8 por 4, eu vou simplificar, vai ficar 1 meio, e eu vou multiplicar por 100, vou encontrar aqui 50%. Quer dizer, metade dos valores que eu tenho são verdadeiros. Então, aqui nesse caso, escolhendo só acaso uma linha da tabela verdade, da proposição composta, a probabilidade dela ser verdadeira é de 50% e não 25%. Portanto, nosso item é um item que está errado. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. O poodle é dócil e obediente. Afirmação 2. O poodle é carinhoso com o dono. Afirmação 3. Todo poodle sente grande ciúme de outros cães. E afirmação 4. Magali é carinhosa com o dono. Admitindo a veracidade dessas 4 afirmações, julgue o item. Quer dizer, essas 4 afirmações são afirmações verdadeiras. A proposição, se o poodle não é dócil ou obediente, então o poodle é carinhoso com o dono, é verdadeira, certo ou errado? O que eu tenho que fazer aqui para resolver a questão?
A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar qual é o tipo de proposição que eu tenho. Eu tenho uma proposição composta do tipo condicional, eu tenho sim então. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir a tabela verdade para essa proposição para poder fazer a aplicação. Construindo a tabela verdade, considero duas proposições quaisquer, P e Q, onde essa primeira parte vai ser minha proposição P, essa segunda parte, né, o poodle é carinhoso com o dono, vai ser minha proposição Q. E eu vou fazer o condicional entre essas duas proposições. Então, fazendo aqui a tabela verdade, primeiro eu vou fazer a tabela verdade, verdadeiro com verdadeiro vai ficar verdadeiro, verdadeiro com falso é a única situação que fica falso, falso com verdadeiro, verdadeiro, e falso com falso resulta também verdadeiro. Agora eu vou voltar aqui no enunciado e vou observar o seguinte: quais são os valores lógicos dessas duas proposições, da proposição P e da proposição Q? Só que eu vou começar sempre pela segunda parte. Por que eu começo pela segunda parte? Porque se essa segunda parte ela for verdadeira, o resultado lógico dessa proposição é verdadeiro, independente do que eu coloco aqui na primeira parte. Então, eu vou observar o seguinte: o poodle é carinhoso com o dono. É uma proposição verdadeira? Está aqui ela, ó, no 2. O poodle é carinhoso com o dono é uma proposição verdadeira porque a questão disse o seguinte, ó, admitindo a veracidade dessas quatro afirmações. Então, como essa segunda parte ela já é verdadeira, independente de eu colocar aqui falso ou verdadeiro aqui na primeira parte, o resultado lógico é verdadeiro. Como que eu visualizo isso? Na tabela verdade. Vou voltar aqui na tabela verdade. Olha só. Se a segunda parte eu já estou garantindo que ela é verdadeira, eu teria essas duas condições. Independente do que eu coloco aqui na primeira parte, se eu coloco aqui verdadeiro ou se eu coloco falso, quando eu faço o condicional entre essas duas proposições, o resultado lógico é sempre verdadeiro. Então, todas as vezes que você for analisar uma proposição do tipo sim, então, um condicional, se a segunda parte desse teu condicional for verdadeira, você pode colocar direto que ele é verdadeiro. Então, nesse caso, nosso item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. No Brasil, o Dia do Fonoaudiólogo é comemorado anualmente no dia 9 de dezembro. Considerando essa informação, julgue o item. A proposição, o Dia do Fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, se e somente se o Dia do Fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, é uma proposição logicamente falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós vamos trabalhar com a proposição do tipo bicondicional. Nós temos um se e somente se. Então, preferencialmente, eu vou construir primeiro a tabela verdade para esse tipo de proposição e depois eu faço a aplicação aqui dentro da questão. Então, vamos construir. Aqui está o nosso bicondicional, o se e somente se. Vou construir a tabela verdade. Então, eu considero aqui duas proposições quaisquer. Vou fazer o bicondicional entre essas duas proposições. É importante demais saber construir todas as tabelas verdades para depois fazer a aplicação. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui nós temos todas as possibilidades de valores lógicos. E aqui os resultados. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso e falso com falso fica verdadeiro. Quer dizer, no bicondicional, se os valores lógicos forem iguais, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Eu tenho um bicondicional entre essas duas proposições que são iguais. Tá? Essa proposição é igual a essa. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso chamar essa proposição de P, e aí eu vou estar fazendo o bicondicional com P com relação a ele mesmo. Aqui em cima, nós temos que no Brasil, o Dia do Fonoaudiólogo é comemorado anualmente no dia 9 de dezembro. Então, significa que essa proposição que nós estamos recebendo é verdadeira. Então, bicondicional entre duas proposições verdadeiras, qual é o resultado lógico? Vou olhar aqui na tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro resulta em verdadeiro. Então, não se prende aqui às letras que estão sendo utilizadas aqui para representação. O que importa são os valores lógicos. Quando eu tenho duas proposições verdadeiras e eu uso aqui o operador do bicondicional, que é o se e somente se, o resultado lógico é verdadeiro. E a questão está propondo aqui que esse resultado lógico vai ser falso. Portanto, nós temos um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. No Brasil, o Dia do Fonoaudiólogo é comemorado anualmente no dia 9 de dezembro.
Considerando essa informação, julgue o item. A proposição composta, se Gael é belo e generoso, então o dia do fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, é verdadeira se e somente se a proposição Gael é belo e generoso também for verdadeira, certo ou errado? Bom, a questão está propondo que para esse condicional ser verdadeiro, essa proposição Gael é belo e generoso também deve ser verdadeira. E aí, como é que a gente resolve a questão? A primeira coisa a ser feita é construir a tabela verdade da proposição condicional. Então, vamos construir a tabela verdade, dado aqui duas proposições, P e Q. O condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. Verdadeiro com falso, o resultado lógico fica falso. Falso com verdadeiro, fica verdadeiro. E falso com falso, o resultado lógico fica verdadeiro. Em uma proposição do tipo condicional, um sim, então, nós só temos essa linha aqui que é falsa. É a segunda linha, quando eu tenho verdadeiro na primeira parte e falso na segunda parte. Por que eu estou usando aqui o termo primeira parte? Porque note que essa proposição aqui também é uma proposição composta. Nós temos aqui uma conjunção. Gael é belo e generoso. Mas eu vou chamar essa proposição de A e essa outra proposição, o dia do fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, de B. E vou fazer a aplicação. Então, eu tenho uma proposição que é do tipo se A, então B, onde essa segunda parte eu já conheço o valor lógico, que ele é fornecido aqui em cima. Ó, no Brasil, o dia do fonoaudiólogo é comemorado anualmente no dia 9 de dezembro. Então, essa informação de B é uma informação verdadeira. Eu vou escrever ela aqui. Agora, a informação de A eu desconheço. A informação do A eu desconheço. O que a questão está propondo? Que para esse condicional apresentar um resultado lógico verdadeiro, necessariamente, né, ele só vai acontecer se e somente se a proposição Gael é belo e generoso também for verdadeira. Quer dizer, ele fala que não pode ser falsa. E isso não é verdade, porque em um condicional, quando eu tenho a segunda parte verdadeira, independente do que eu coloco aqui na primeira parte, seja ele verdadeiro, o valor lógico, seja ele falso, o que acontece? O resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, essa proposição A, ela tanto pode ser verdadeira, vai gerar um resultado lógico verdadeiro, quanto pode ser falsa. Se ela for falsa, o resultado lógico desse condicional também vai ficar verdadeiro, porque eu já tenho aqui o valor lógico de o dia do fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, que é um valor lógico verdadeiro. Então, o fato de ter essa segunda parte verdadeira faz com que, independente do que eu coloque aqui na proposição A, o resultado lógico seja verdadeiro. Portanto, o nosso item é um item que está errado, tá? Aqui lendo novamente, né, o nosso enunciado, a proposição composta, se Gael é belo e generoso, então o dia do fonoaudiólogo é comemorado no dia 9 de dezembro no Brasil, é verdadeira. Se e somente se a proposição Gael é belo e generoso também for verdadeira, não. Ele vai ser verdadeiro independente dessa proposição aqui ser verdadeira ou falsa. Na matemática, um número inteiro positivo, que pode ser escrito como a soma de dois ou mais números inteiros positivos consecutivos, é dito educado. O número 10, por exemplo, é um número educado, pois 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Um número inteiro positivo que não é educado é chamado de mal educado. Considerando essas informações, julgue o item. A proposição composta, 8 é um número educado, se e somente se 2022 é ímpar, é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, nós precisamos dos valores lógicos dessas duas proposições e da tabela verdade do bicondicional, que é o se e somente se. Então, vou começar a resolução fazendo o seguinte: a tabela verdade de uma proposição bicondicional, depois a gente volta, verifica quais são os valores lógicos dessas duas proposições e qual vai ser o resultado na tabela verdade. Então, dado aí duas proposições quaisquer, o bicondicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma: quando nós temos os valores lógicos iguais para as duas proposições, o resultado lógico é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, como os valores são diferentes, fica falso, falso com verdadeiro também vai ficar falso, e falso com falso resulta aqui em verdadeiro, tá? No bicondicional, no se e somente se os valores lógicos das proposições forem iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui nesse caso, nós temos que 2022 é ímpar. Isso aqui é uma proposição falsa. Então, isso aqui é falso.
Agora, 8 é um número educado. Para que ele seja um número educado, ele deve ser escrito como números inteiros consecutivos, assim como foi feito aqui com o 10. Se a gente tentar escrever o 8, eu vou fazer o seguinte, eu vou listar aqui de 1 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Eu quero que a soma dê 8. Então, eu preciso pegar aqui números consecutivos que a soma dê 8. Se eu pegar aqui dois números, tá? Se a gente pensar em dois números. Se eu somar o 4 com 5, já passa. Então, 4 com 5, 5 com 6 já passa. Então, eu preciso pegar aqui os números daqui para trás. Só que quando eu somo 1 com mais 2 com mais 3, o resultado é 6. Quando eu somo com 4, vai passar de 8, vai para 10, certo? Então, o número 8 ele não pode ser escrito como a soma de números inteiros consecutivos, né? Positivos consecutivos. Portanto, ele não é um número educado. Se ele não é um número educado, essa proposição aqui é uma proposição falsa. Tá? Essa informação é uma informação falsa, certo? Então, isso aqui é falso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu bicondicional e eu vou colocar os valores lógicos. Os valores lógicos que eu tenho aqui é falso e falso. Quando eu tenho as duas proposições com o mesmo valor lógico, o que acontece aqui na minha tabela verdade do bicondicional? Resulta em verdadeiro. O que a questão está propondo? Que a proposição composta, 8 é um número educado, que é falso. Se e somente se 2022 é ímpar, é verdadeira. Portanto, essa informação que ele está me dando é a informação correta. O nosso item está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Com relação a estruturas lógicas, julgue o item. A proposição composta, se Florianópolis é a capital do Brasil, então Pedro Álvares Cabral descobriu o Reino Unido, é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, a primeira coisa que nós temos que observar é qual é o conectivo da minha proposição composta. O conectivo que nós temos aqui é um condicional, é um se então. Então, eu vou montar a tabela verdade para o conectivo e depois faço a aplicação para verificar aqui se a proposição composta ela vai ser verdadeira. Então, dada aí duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso, resultado lógico vai ser falso. Falso com verdadeiro, resultado lógico é verdadeiro. E falso com falso também gera um resultado lógico verdadeiro. Essa é a tabela verdade do meu sim então. Agora eu vou fazer a aplicação. Florianópolis é a capital do Brasil? Não, então isso aqui é falso. Então eu já sei que no meu condicional eu tenho a primeira parte falsa. Aqui é a representação simbólica do meu condicional. E Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Reino Unido? Não, então isso aqui também é falso. Eu tenho aqui um condicional que apresenta a primeira parte falsa e a segunda parte falsa também. Qual é o resultado lógico que nós vamos ter? O resultado lógico dessa proposição composta é verdadeiro. Portanto, a alternativa correta na questão é que o item está certo. Julgue o item referente à compreensão de estruturas lógicas. Para que a proposição P ou Q ou R seja verdadeira, é necessário que a proposição Q seja verdadeira, certo ou errado? Então, a questão está propondo que para que essa proposição composta seja verdadeira, é necessário que a proposição Q, que é essa daqui, necessariamente seja verdadeira. O que nós podemos fazer aqui nesse caso? Nós podemos testar qual é o resultado lógico considerando essa proposição aqui falsa. Então, temos a proposição P, ou a proposição Q, que eu vou testar com falso, tá? Ou a proposição R. Como que a gente analisa aqui essa proposição composta? Primeira coisa que eu vou fazer é a construção da tabela verdade dos conectivos. Só que os conectivos aqui são ou, ele aparece duas vezes. Então, basicamente, essa minha proposição, ela poderia ter sido escrita da seguinte forma: P ou Q ou R, sem a necessidade do parênteses. Então, poderia colocar ela desse jeito. Fazendo a tabela verdade entre uma disjunção, que é o nosso ou, o que nós vamos observar aqui na tabela verdade do ou? Na tabela verdade do ou, verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro, verdadeiro com falso gera um resultado verdadeiro, falso com verdadeiro também fica verdadeiro, e falso com falso gera um resultado lógico falso. É a única condição aqui que vai gerar um resultado lógico falso. Então, quando a gente analisa aqui a nossa proposição, considerando essa proposição aqui que é falsa, considerando essa proposição falsa,
basta que ou P ou a proposição R seja verdadeira para que esse conjunto aqui fique verdadeiro. Então, não é necessário que esta proposição Q ela seja verdadeira para que eu tenha o resultado lógico dessa proposição verdadeira. Basta que uma das proposições seja verdadeira, que aí já garante aí o verdadeiro na nossa proposição composta. Portanto, o nosso item é um item que está errado. Luan tem bonecos feitos por diferentes fabricantes de brinquedos. Ele possui 4 bonecos do fabricante A, 2 bonecos do fabricante B e 2 bonecos do fabricante C, e deseja organizar esses brinquedos em seu quarto. Com base nessa situação hipotética, sabendo que todos os bonecos de Luan são diferentes entre si, julgue o item. A proposição: se Luan tem mais bonecos do fabricante B que do fabricante A, então canetas falam, é falsa, certo ou errado? Bom, nesse tipo de questão da banca Quadrix, o que você tem que fazer? Você tem que montar a tabela verdade para a proposição que você tem, e nesse caso aqui é uma proposição condicional, um sim então. E após montar a tabela verdade para essa proposição, para esse tipo de proposição composta, você vai aplicar aqui de acordo com os valores lógicos das proposições que nós temos. Então, vou construir a tabela verdade, dado aqui duas proposições quaisquer, P e Q. O condicional entre essas proposições vai apresentar a seguinte tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro vai ficar verdadeiro. Verdadeiro com falso vai ficar falso. Falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro. E falso com falso vai ficar verdadeiro. Bom, se eu tenho a tabela verdade, agora eu vou fazer a aplicação. Eu tenho uma proposição do tipo condicional. E agora eu vou analisar o que acontece com essas proposições aqui. Essa primeira parte, que vai ser representada pela proposição P. E essa segunda parte, que seria que canetas falam, que vai ser a minha proposição Q. Bom, canetas não falam. Então, essa proposição aqui, canetas falam, é falsa. Já coloco aqui um F. Agora, vamos analisar aqui essa primeira parte. Deixa eu tirar esse Q daqui e tirar esse P. Luan tem mais bonecos do fabricante B que do fabricante A? Vamos analisar aqui em cima. Luan tem bonecos feitos por diferentes fabricantes de brinquedos. Ele possui 4 bonecos do fabricante A, então tem 4 de A, e 2 bonecos do fabricante B. Então, significa que ele está me dando aqui uma informação falsa. Ele não tem mais bonecos do fabricante B que do fabricante A, é o contrário. Então, eu vou ficar com a seguinte proposição composta, uma proposição condicional, onde ambas as proposições simples são falsas, e o resultado lógico dessa proposição, se a gente olhar aqui na tabela verdade, vai ser verdadeiro. A assertiva aqui está propondo que vai ser falso, portanto, nosso item é um item que está errado. Julgue o item. A proposição, se a Bahia é a capital de Salvador, então o Brasil está localizado na Europa, é falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos que avaliar se a proposição é falsa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar que tipo de proposição eu tenho. Nesse caso, eu tenho uma proposição condicional, eu tenho um sim então. E agora, o que eu faço? Eu vou montar a tabela verdade para a proposição condicional. Esquece um pouquinho aqui o que eu tenho, monta a tabela verdade. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, o condicional entre essas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E falso com falso fica verdadeiro. Bom, com a tabela verdade, o que eu vou fazer? A aplicação. Eu tenho uma proposição condicional e eu preciso avaliar essas duas proposições simples para verificar quais são seus valores lógicos e depois aplicar aqui na tabela verdade. Então, qual é o valor lógico da proposição a Bahia é a capital de Salvador? É falso. Salvador é a capital da Bahia, então isso aqui é falso. O Brasil está localizado na Europa? Também não, então é falso. Então, eu tenho duas proposições falsas em um condicional. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. O que a assertiva está propondo? Que o resultado dessa proposição é falso. Então, nós temos um item errado. O resultado dessa proposição aqui, falso, então falso, gera um resultado lógico verdadeiro. Portanto, nosso item está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Julgue o item. O número de linhas da tabela verdade da proposição composta, P e Q, se e somente se não R ou S, é um quadrado perfeito, certo ou errado? Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber na questão é calcular o número de linhas de uma tabela verdade. O número de linhas de uma tabela verdade vai ser dado por 2 elevado ao número de proposições simples que eu tenho aqui na proposição composta. Quantas proposições simples eu tenho aqui na minha proposição composta? Tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 proposições simples. Então, o número de linhas da minha tabela verdade
2 elevado à quarta, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí eu preciso verificar se esse número aqui, o 16, ele é um quadrado perfeito. Como é que eu faço isso? Se o número 16 ele tiver raiz, ele é um quadrado perfeito. Raiz 16, 4. Por que eu chamo de quadrado perfeito? Porque existe um quadrado de lado 4, pois 4 vezes 4 vai gerar para nós o 16. Então, todas as vezes que a gente fala em um quadrado perfeito, eu tiro a raiz do número. Se existir a raiz do número, eu vou dizer que esse número ele é um quadrado perfeito. Portanto, o nosso item é um item que está certo. Admitindo que as proposições psi é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia, o estudo da alma, são verdadeiras, e que a proposição todo psicólogo evidente é falsa, julgue o item. A proposição se psi é a penúltima letra do alfabeto grego ou todo psicólogo evidente, então a psicologia, o estudo da alma, é falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso nós temos que julgar se essa proposição que foi fornecida é uma proposição falsa. A respeito dessa proposição, o que nós sabemos? Sabemos que psi é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia, o estudo da alma, são proposições verdadeiras. Então, sabemos que aqui é verdadeiro e aqui também é verdadeiro, tá? E sabemos também que todo psicólogo evidente é uma proposição falsa. Nós temos aqui o conectivo condicional, que é o se então, e nós temos aqui o conectivo da disjunção, que é o ou. Então, vou representar aqui essa proposição de forma simbólica para poder a gente fazer a avaliação. Então, verdadeiro ou falso, então verdadeiro. É isso aqui que nós temos e a questão está propondo que o resultado lógico dessa proposição vai ser falso. Como que eu faço essa análise? Eu construo a tabela verdade da disjunção, que é o ou, e construo a tabela verdade do condicional, que é o se então. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora eu vou construir aqui os valores das tabelas verdades. Tabela verdade da disjunção, que é o ou. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tabela verdade do condicional, que é o se então. Vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Quer dizer, esse tipo de questão, ele exige que você tenha um conhecimento de tabela verdade para poder fazer a aplicação. Então, aqui nesse caso, primeiro eu vou resolver o que está aqui do lado esquerdo. Vou fazer primeiro esse ou, que é essa disjunção. Verdadeiro ou falso, gera o resultado lógico verdadeiro. E agora eu vou fazer o condicional entre duas proposições verdadeiras. Verdadeiro com verdadeiro, gera o resultado lógico aqui, verdadeiro. O que a questão está propondo? Que essa proposição é falsa. Portanto, o nosso item é um item que está errado. Admitindo que as proposições psi é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia, o estudo da alma, são verdadeiras e que a proposição todo psicólogo evidente é falsa, julgue o item. A proposição se todo psicólogo é evidente, então a psicologia, o estudo da alma, é verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, o nosso item quer que nós julguemos se essa proposição é uma proposição verdadeira. Que tipo de proposição nós temos? Nós temos uma proposição condicional. Nós temos um se então. Então, preferencialmente, eu vou construir a tabela verdade para uma proposição condicional e depois eu vou fazer a aplicação aqui no caso da minha proposição. Então, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. E falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Na minha questão, eu tenho os valores lógicos das proposições. Então, todo psicólogo evidente é uma proposição que a questão colocou como falsa. Então, eu vou ter falso. Então, a psicologia, o estudo da alma, é uma proposição que é verdadeira. Então, eu já sei qual é o valor lógico aqui. Falso, então, verdadeiro. Na minha tabela verdade, qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Portanto, o nosso item é um item que está certo. A proposição, se todo psicólogo é evidente, então a psicologia, o estudo da alma, é verdadeira, de acordo aqui com as informações que foram dadas a respeito dessas proposições simples que estão compondo o meu condicional. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Admitindo que as proposições psi é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia, o estudo da alma, são verdadeiras e que a proposição todo psicólogo evidente é falsa, julgue o item.
Se é verdadeira a proposição, se a psicologia não é o estudo da alma, então Poliana é psicóloga, então a proposição Poliana é psicóloga é necessariamente verdadeira, certo ou errado? Vamos analisar aqui a nossa questão. A nossa questão ela traz essa primeira parte com os valores lógicos das proposições e traz na segunda parte uma proposição composta do tipo condicional, onde para essa proposição condicional vamos considerar verdadeiro. Então, aqui eu vou chamar de A e aqui de B. Não se preocupa com o valor lógico aqui da proposição, tá? Ele me deu aqui os valores lógicos, depois a gente trabalha com os valores lógicos. A primeira parte da resolução, você vai converter a tua proposição que está em forma literal em forma simbólica. Então, eu tenho aqui a proposição se A, então B, onde a questão está colocando que essa segunda parte, que seria Poliana é psicóloga, que seria aqui minha proposição B, ela tem que ser necessariamente verdadeira para que eu tenha uma proposição condicional verdadeira. E agora o que eu vou fazer? Eu vou construir a tabela verdade de uma proposição condicional para depois fazer a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, B e Q, faço o condicional entre essas duas proposições, vou colocar aqui um vermelho, verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro, verdadeiro com falso, resultado lógico é falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso, o resultado também é verdadeiro. Como a minha proposição ela é uma proposição verdadeira, o que eu vou fazer? Essa linha aqui eu vou eliminar. Eu não preciso dela, eu só preciso da parte da tabela verdade que apresenta os resultados lógicos verdadeiros. A parte falsa não me interessa. Agora sim, com essas informações da primeira parte, que tem o valor lógico das proposições, eu vou trabalhar aqui para descobrir qual é o valor da proposição A e qual é o valor lógico da proposição B. A proposição A é uma proposição falsa. Por que ela é falsa? Porque ele me deu aqui em cima, ó, deixa eu marcar aqui marcar texto, a psicologia é o estudo da alma. Só que aqui, ó, ele coloca que ela é o estudo da alma. Quando eu coloco que não é o estudo da alma, eu estou fazendo a negação. Então, nesse caso, ele me deu uma proposição que é verdadeira, mas dentro da proposição composta, ele está me dando uma proposição falsa. Então, eu vou colocar agora o Fzinho. Tá? Qual é o valor da segunda parte? Não sei ainda, mas eu quero garantir que o meu condicional seja verdadeiro. Agora eu vou vir aqui na tabela verdade, vou descartar essa primeira linha também. Por que eu descarto ela? Porque a primeira parte aqui é verdadeira, então não me interessa. Me interessa analisar quando a primeira parte é falsa. Quando a primeira parte é falsa, independente do que eu coloco na segunda parte, o resultado lógico é verdadeiro. Então, eu não posso dizer que necessariamente a proposição Poliana é psicóloga é verdadeira para que eu tenha esse condicional verdadeiro. Porque se ela for falsa, eu vou ter essa última linha aqui da minha tabela verdade e o resultado lógico do condicional também é verdadeiro. Então, nesse caso, nós temos um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Admitindo que a proposição P é falsa e que a proposição Q é verdadeira, julgue o item a seguir. E aí ele me dá aqui uma proposição composta e ele está falando que essa proposição composta é falsa. Vamos julgar se isso está certo ou errado. Aqui, o que eu vou ter que fazer? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é observar qual é o conectivo que você tem na proposição composta. O conectivo que nós temos aqui é o conectivo da conjunção, que é o E. Então, você vai construir a tabela verdade para esse conectivo e depois fazer a aplicação. Então, temos aqui o nosso conectivo, vamos destacá-lo, está aqui a nossa conjunção. Normalmente, a gente faz a conjunção entre P e Q, não tem problema, tá? O que a gente precisa de uma tabela verdade são os valores lógicos. Então, o conectivo da conjunção, ele vai gerar a seguinte tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeira, é a única condição que a tua conjunção fica verdadeira, o restante vai ficar tudo falso. Verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro também fica falso, e falso com falso, resultado lógico é falso. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar aqui na minha proposição. A minha proposição ela tem a proposição P com o resultado lógico falso e a proposição Q com o resultado lógico verdadeiro. E eu vou substituir. Então, fazendo a nossa substituição, nós vamos ficar com o seguinte. No lugar da proposição Q, coloca-se o V. V, E, aí negação da proposição P, que é uma proposição falsa. Tá? Note que eu troquei aqui as letras, né, a representação das proposições
pelos seus respectivos valores lógicos. E agora a gente vai trabalhar apenas com os valores lógicos. Aqui nós temos dois caminhos, tá? Ou eu coloco aqui direto que a negação da negação pode ser eliminada, gera a própria proposição. Então, negação da proposição P, equivalente a ter a própria proposição. Ou eu vou fazendo aqui, seguindo a minha tabelinha, verdadeiro e negação. Quando eu nego uma proposição falsa, ela se torna verdadeira. Agora eu faço a negação da proposição verdadeira, ela volta a ser falsa. E o final eu vou olhar na minha tabela verdade. Então, verdadeiro com falso, na minha conjunção, vai gerar um resultado lógico falso. Então, temos aqui que o item é um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Admitindo que a proposição P é falsa e que a proposição Q é verdadeira, julgue o item a seguir. A proposição composta é verdadeira, certo ou errado? Então, temos que julgar se essa proposição composta é uma proposição verdadeira. Como é que a gente faz esse julgamento? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o seguinte, é observar quais são os conectivos que eu tenho dentro da minha proposição composta para poder construir a tabela verdade para esses conectivos e, por fim, fazer a aplicação. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, nós temos aqui o bicondicional, ele aparece 3 vezes, então, necessariamente, temos que construir a tabela verdade de uma proposição bicondicional. Então, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, vamos fazer o bicondicional entre essas duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro vai ficar verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso também, e falso com falso, o resultado lógico é verdadeiro. No bicondicional, que é o se e somente se, quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado é verdadeiro, e quando elas têm valores lógicos distintos, o resultado é falso. Então, com essa lógica da nossa tabela verdade, fazemos a aplicação para poder fazer o julgamento aqui se o item está certo ou errado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir, no lugar aqui das letras que estão representando as proposições, os seus valores lógicos. A proposição P é uma proposição falsa. Então, aqui eu vou ficar com não F, se e somente se o valor da proposição Q, que é verdadeira. E aqui eu vou ter o bicondicional novamente. Aqui vai ficar falso. Aqui a negação do verdadeiro. E eu vou fazer agora as negações. Negação de falso fica verdadeiro. Negação de falso fica verdadeiro. E negação de verdadeiro vai ficar falso. Então, temos aqui a seguinte situação. Agora eu tenho os bicondicionais, certo? Entre as proposições verdadeiro e verdadeiro. E aqui falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Então, vou colocar aqui embaixo. Falso com falso também gera um resultado lógico verdadeiro. E a última etapa aqui da nossa questão, verdadeiro com verdadeiro, no meu bicondicional, gera um resultado lógico verdadeiro. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está certo. Admitindo que a proposição P é falsa e que a proposição Q é verdadeira, julgue o item a seguir. A proposição composta é falsa, certo ou errado? Então, nós temos aqui uma proposição composta e precisamos verificar se o resultado lógico dessa proposição composta ele vai ser falso. Como que a gente faz isso? O primeiro ponto que eu tenho que observar na questão são quais são os conectivos que estão sendo utilizados na minha proposição composta. Nós temos aqui uma disjunção, que é o ou. Aqui eu tenho a conjunção, que seria o e. Temos aqui o condicional, que é o se então, e o bicondicional, que é o se e somente se. Preciso construir as tabelas verdades para esses conectivos e, após a construção, fazer a aplicação. Então, vou considerar aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Vou fazer a conjunção entre essas proposições. Vou fazer a disjunção, que é o ou, o condicional e o bicondicional entre essas proposições. Após construir as tabelas verdades, a gente faz a aplicação. Então, é interessante sempre construir as tabelas verdades, porque a chance de errar a questão vai lá para baixo. Então, constrói a tabela verdade e depois faz a aplicação. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os resultados lógicos e como é que eu faço a construção das tabelas verdades de forma dinâmica? Na minha conjunção, eu só vou ter um valor lógico verdadeiro, que é o primeiro caso. Nos demais, o resultado lógico é falso. Então, eu tenho que observar o seguinte, quando eu tiver uma conjunção, a primeira linha é verdadeira, o restante é falso. Na disjunção, que é o ou, a última linha é falsa e o restante é verdadeiro.
No caso do condicional, que é o se então, eu só tenho uma linha que é falsa, que é a segunda, o restante é verdadeiro. No caso do bicondicional, se e somente se, eu vou ter a primeira e a última linha verdadeira, porque no bicondicional eu preciso que os valores lógicos sejam iguais para que o resultado seja verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso também fica verdadeiro. No restante, eu coloco aqui o falso. Feito isso, agora eu vou fazer a aplicação. Como que é feita a aplicação? A aplicação eu vou substituir no lugar das letras que representam as proposições o valor lógico. Então, aqui eu vou ter para a proposição P, o resultado lógico é falso, fornecido aqui no enunciado, falso ou verdadeiro, porque a proposição Q é verdadeira. Aqui eu vou ter uma conjunção com a proposição falsa. Aqui eu vou ter o condicional, negação de uma proposição verdadeira, bicondicional, negação de uma dupla negação, né, no caso, de uma proposição falsa. Sempre que aparece a dupla negação, você pode eliminar, colocar direto aqui o valor lógico da proposição. O valor lógico da proposição é falso. Por que eu posso fazer isso? Olha só, negação de falso fica verdadeiro. E negação de verdadeiro volta a ser falso. Então, eu posso eliminar direto essa parte, não tem problema. Aqui eu tenho a negação de uma proposição verdadeira, passa a ser falsa. Aqui eu tenho a disjunção, que é o ou, entre uma proposição falsa com uma proposição verdadeira. Ó. Falso com verdadeiro, no ou, resulta em verdadeiro. Então, substituo isso aqui por verdadeiro. Tá? Agora eu tenho falso, aliás, eu tenho verdadeiro e falso, resulta em falso. Substituo isso aqui tudo por falso. Vou trabalhar agora no meu bicondicional, que está dentro do parênteses, tá? Falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro, certo? Então, falso com falso gera o resultado lógico verdadeiro, porque eu estou analisando o bicondicional. Agora eu tenho uma proposição falsa e uma proposição verdadeira, que é essa linha aqui, só que eu estou analisando no condicional, no sim então. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Qual é a proposta aqui da nossa assertiva? Que ela seja falsa. Então, o nosso item é um item que está errado. Os camelos armazenam água em suas corcovas. Um camelo sedento pode beber 130 litros de água em 13 minutos. Os camelos podem comer cactos. Admitindo que, das 3 afirmações acima, a primeira é falsa e as outras 2 são verdadeiras, julgue o item. A proposição composta, se os camelos armazenam água em suas corcovas, então os camelos podem comer cactos, é falsa, certo ou errado? Então, nesse caso, nós precisamos julgar se essa proposição condicional, pois nós temos aqui um se então, ela é uma proposição falsa, dada que nós temos os valores lógicos das proposições que a compõem. Então, o que eu vou ter que fazer para resolver a questão? Vou construir a tabela verdade de uma proposição condicional, vou usar os valores lógicos que foram fornecidos e vou fazer a avaliação do item. Então, vamos construir aqui a tabela verdade, dadas 2 proposições quaisquer, P e Q. O condicional entre essas 2 proposições vai ficar representado por verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso é a única situação que no condicional fica falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso resulta aqui também verdadeiro. Tendo a tabela verdade, agora eu vou fazer minha aplicação. Os camelos armazenam água em suas corcovas é uma proposição que é falsa ou verdadeira? Admitindo que das 3 afirmações acima, a primeira é falsa, então aqui é falso, e as outras 2 são verdadeiras, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, julgue o item. Então, a primeira parte é uma parte falsa, nós temos um condicional, nós temos aqui um sim então, e a segunda parte, né, os camelos podem comer cactos, é verdadeiro. Qual é o resultado lógico, na minha tabela verdade, de uma proposição condicional entre falso e verdadeiro? Entre falso e verdadeiro, dado uma proposição condicional, o resultado lógico é verdadeiro. Qual é a proposta aqui da minha assertiva? Que seja falso. Portanto, nosso item é um item que está errado. Sendo P, Q e R 3 proposições, julgue o item. A proposição P ou não Q, se e somente se, não P e Q, é uma tautologia, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, você precisa saber o que é uma tautologia para poder julgar o item. A tautologia é quando você tem uma proposição composta
que a tabela verdade dessa proposição composta apresenta apenas valores verdadeiros. Então, a gente precisa construir a tabela verdade dessa proposição fornecida para verificar se ela vai ser ou não uma tautologia. Só que para fazer a construção, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou construir as tabelas verdades dos conectivos que estão sendo utilizados aqui na minha proposição para poder fazer essa aplicação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a disjunção, que é o ou, eu tenho aqui o bicondicional, que é o se e somente se, e eu tenho aqui a conjunção, tá? Que é o e. Então, para esses três tipos de conectivos, eu preciso conhecer, né? Eu preciso saber a tabela verdade para aí sim fazer a aplicação. Então, eu vou montar a tabela verdade para esses três tipos de conectivos e depois eu vou fazer a aplicação aqui na minha proposição. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, vou fazer a conjunção entre essas proposições, a disjunção, que é o ou, e vou fazer aqui o bicondicional. Então, após fazer a construção das tabelas verdades padrão, eu vou fazer a aplicação. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui na minha conjunção, que é o e, eu só tenho a primeira linha verdadeira, o restante das situações falso. Na disjunção, que é o ou, só tem a última linha falsa, no restante dos casos é verdadeiro, e no se e somente se, que é o bicondicional, eu vou ter a primeira linha verdadeira e a última, porque quando eu tenho as duas proposições com o mesmo valor lógico, o resultado é verdadeiro, então aqui verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, e falso com falso fica verdadeiro. E as outras duas linhas fica falso. Agora eu vou fazer minha aplicação aqui, ó, nessa proposição. Então, eu vou considerar minha proposição P, minha proposição Q, certo? Aí não P e não Q. Primeiro eu vou colocar as proposições e suas negações. Depois é que eu vou fazer a construção da tabela verdade entre P ou não Q, certo? Eu vou deixar esse espacinho aqui para fazer o bicondicional entre esses dois resultados. E aqui eu vou ter não P e Q. Beleza. Então, considerando aqui os valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. A negação vai ficar falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Como que é feita a aplicação? A aplicação é entre o conectivo e os valores lógicos da proposição P e da proposição não Q. Então, eu vou usar essa daqui com essa, lembrando que o conectivo que eu tenho aqui é o ou. Então, eu vou olhar para os valores lógicos. Verdadeiro com falso, gera um resultado verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro também. Falso com falso, fica falso, porque a única situação que no ou vai ter um resultado lógico falso é quando eu tenho ambas as proposições falsas. Tá? E falso com verdadeiro, fica verdadeiro. Lembrando que eu vou fazer o bicondicional com o que eu obtiver de resultado dessa outra proposição composta. Então, agora eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com não P e vou trabalhar com a proposição Q, e nesse caso eu vou fazer uma conjunção. O que eu tenho que estar observando na conjunção? Eu só vou ter um resultado lógico verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, eu vou em busca dessa situação. Trabalhando com essas duas proposições, eu tenho alguma combinação que apresenta os dois resultados lógicos verdadeiros? Eu tenho essa. Então, nessa situação, o resultado é verdadeiro. Em todas as outras, eu posso colocar aqui o falso direto. Beleza, feito isso, eu já não preciso mais, tá, dessa primeira parte aqui da minha tabela. Eu posso eliminar. O que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar com se somente se, usando esses valores lógicos. Então, a minha preocupação é observar dentro da tabela verdade do bicondicional quais são os resultados lógicos entre essas proposições. Então, entre essas proposições, se a gente observar aqui no bicondicional, todos os resultados lógicos, todos, sem exceção, vão ficar falsos. Ó, verdadeiro com falso, gera um resultado lógico falso. Então, aqui eu também tenho verdadeiro com falso, aqui eu também tenho verdadeiro com falso, e falso com verdadeiro também gera um resultado lógico falso. Então, nesse caso, eu tive todos os valores lógicos da minha tabela verdade sendo falso. Então, eu não tenho uma tautologia. Aqui eu tenho uma contradição.
quando todos os valores lógicos, né, quando o resultado da minha proposição composta apresentar apenas valores falsos, é uma contradição. Se apresentar apenas verdadeiro, vai ser uma tautologia, e se tiver os dois, vai ser uma contingência. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está errado, né? Ele está falando que a proposição é uma tautologia, então, como a gente fez aqui a tabela verdade e verificou que os resultados lógicos aqui na última coluna não são todos verdadeiros, nosso item está errado.